Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim tradicional já nesse horário do mercado do boi gordo. A gente vem acompanhando aqui uma tendência de alta no mercado físico, mas quando a gente para olhar, essa alta acaba sendo bastante específica ali para São Paulo e regiões mais próximas aqui de São Paulo, porque o que está acontecendo no interiorzão tá um pouquinho diferente. E quem traz essa realidade para a gente é o Ronald Macuco, direto lá da Pátria Agronegócios. Está aqui já o Ronald com a gente. O Ronald pediu para a gente falar sobre esse tema porque ele teve recentemente lá no norte do país e pôde acompanhar o que está acontecendo, a realidade dos pecuaristas lá naquela região. É isso mesmo, Ronald? O que você viu de diferente? Enfim, que informações você traz para a gente sobre os preços e que visão você tem da pecuária a nível nacional? Seja bem-vindo. Olá, Alexander, bom dia a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui com vocês. E quando a gente entra no Notícias Agrícola para falar, a gente tem que falar do Brasil. Um Brasil fora dos escritórios, né? Porque aqui eu falo para quem está na Rondônia, na Roraima, mas eu também falo para quem está na capital. Os Faria Limas aí de plantão tá aí nos ouvindo, querendo tomar decisões em cima do que a gente traz aqui. E a realidade que eu vi no norte do país, ela tem que ser escancarada aqui, porque, infelizmente, o custo de produção lá, ele é muito parecido com quem está aqui no Brasil central, mas, infelizmente, o valor da arroba vendida, o valor do animal praticado ali na ponta, ele é, infelizmente, um dos piores dos últimos, a gente pode puxar aí dos últimos 6 anos. E aí, com custo de produção, nesse atual momento, sem ser de 6 anos atrás. Eu estive palestrando ali em Imperatriz, para uma revenda local, inclusive essa revenda está entrando na pecuária agora, ela atende grãos, e ali eu pude ver que boi gordo naquela região de Imperatriz, Maranhão, está aí aproximadamente a R$ 195, alguns lotes saindo a R$ 200, mas bem pontualmente. Quando eu olho reposição no estado do Maranhão, parou de cair, teve uma leve melhora, bezerro já sendo praticado aí na casa dos 8,30, 8,20, mais difícil de ter liquidez. Você vende um lote pontual nesse patamar, quando você leva volumes para o mercado, você não encontra comprador que pague nesse patamar, e aí é praticado muito próximo a R$ 7,90, R$ 8 o quilo. Estive também no estado do Pará, na fazenda ali da família, junto com meu pai, junto com meus irmãos, meus sócios ali, eu tenho uns 3 sócios ali que tem gado em parceria, gado de sociedade, e ali, Alexander, vai assustar aqui os ouvintes e vai trazer uma realidade do Parazão. Parazão ainda praticando bezerro muito próximo a 7,50, 7,20 o quilo, então seria uma arroba de bezerro próximo a 220, R$ 230, bezerro. Quando eu olho para bezerra, Alexandre, infelizmente há uma oferta de fêmea gigantesca, o pasto começando a perder qualidade, a chuva no norte ela prolonga um pouco dentro do maio, junho já foi um mês de pouca chuva, julho, chuvas bem pontualmente, infelizmente o pasto nesse momento faz com que o pecuarista coloque animais no mercado. Eu fiz até um vídeo ali no meu Instagram, mostrei umas bezerras, 8 bezerras, e mandei quem acertar o peso dessas bezerras e o valor pago nelas aqui no norte, eu pago uma picanha. Infelizmente ninguém acertou. Jogando sempre preço um pouco acima e o preço ali praticado, preço de bezerra, R$ 5, Alexandre. Quando eu transformo isso numa arroba, é uma arroba de R$ 150. E lá você encontra ainda vacas sendo precificadas nesse patamar de preço. E, infelizmente, o Parazão vive aí. E eu pego o Parazão desde da entrada aqui do Tocantins até a entrada do Mato Grosso, lá para o Novo Progresso. É uma realidade quase geral. O Parazão tem uma oferta de gado ainda à disposição com preços muito depreciados. E aí a gente começa a ver alguns oportunistas e corretores, marchantes, quem tem liminar, comprando animais no Pará, tentando desovar no Goiás, no MS e em Minas. Já estamos vendo esse movimento porque o diferencial nesse momento compensa. Claro que quando isso começa a acontecer, vai enxugar a oferta lá regional e o preço vai subir. Mas nesse momento a gente viu. Ronald, Sair do então, Parazão. Ronald, só para entender, tem muita oferta lá então, é isso? Ou tem pouca disputa por esses animais? Muita oferta, Alexandre, e pouca demanda também compradora pagando preço a mais. Então, quando você leva seu animal no mercado, você encontra compradores, mas está pagando o bezerro 7,50, 7,80 num pau brabo se for um animal de alta qualidade posto na Transamazônica. Para quem não conhece, a Transamazônica se adentra aí, saindo, entrando no Tocantins,
e vai cortando o Pará até Itaituba. Lá em Itaituba você pega a 163. E aí você corta a 163 que sai lá no Mato Grosso, Sorriso, saindo de Cuiabá, né? Cuiabá Santarém, né? A 163 e a Belém a Belém Brasília, você também corta isso em sentido a região mais como Paragominas, saindo Marabá. Infelizmente, Alexandre, a gente vive um Pará hoje um preço muito ruim. Então, perfeito. Eu estou falando que existe um preço ruim. Quando eu olho para outras regiões, e aí eu vou falar de uma que eu estive presencialmente, fui até na Goiânia ali, inglesa ali, descemos ali em Boa Vista, Matheus Pereira palestrou ali, eu estava acompanhando ele, e ali eu vi uma realidade que eles estão em cima da linha do Equador, Alexandre, vivendo ali uma realidade um pouco diferenciada. Que o preço de animal gordo, o preço bem descolado, um pouco melhor. Lá eles praticam o preço limpo, então seria um preço ali aproximadamente de 14, 15 reais, o preço do animal gordo, mas o preço de compra, Alexandre, eles comprando bezerro ali 13 reais, 12 reais, alguns momentos até um pouco menos, porque houve um clima muito seco dentro do mês de fevereiro até agora. Então, pasto na Roraima hoje é um artigo de luxo quem tem. Quem conseguiu fazer ali planta em torno de 120 mil hectares de soja, conseguiu plantar um capim, agora tem um capim um pouco à disposição, vai ter confinamento aí, rodando, o animal engorda nos próximos 90 dias. Então vai ter uma oferta de matéria-prima disponível para dar para os animais. Mas ali vive o animal de reposição muito barato e o animal gordo uma demanda um pouco latente. Fechando a nossa rodada aqui, pelo norte do país, ontem tive uma reunião com o cliente da Roraima, da Rondônia, e ele me relatou o seguinte fato. Escala de abate na Rondônia, e aí quem está aqui nos comentários depois pode deixar aqui para nós. Ela se adentra para o mês de agosto, Rondônia. E aí, qual é o preço praticado hoje? Um boi lá para setembro, outubro, aproximadamente a 205, 204 reais. Ontem, com a queda que teve na B3 no primeiro momento ali do dia, boi em outubro chegou a estar trabalhando abaixo de 240. Os contratos a termo ofertado para cliente rodou próximo a 202, 203 reais. Então, o boi hoje no disponível, escala de abate alongada, boi sendo precificado próximo a 190 reais, 195. Teve uma leve melhora essa semana, mas ainda muito tímido, e isso preocupa para quem tem boi saindo do confinamento dentro de setembro, dentro de outubro, que essas escalas não diminuíram no norte do país, infelizmente. Ou seja, temos praticamente duas realidades aí então acontecendo, uma mais para o interior, outra mais concentrada aqui no entorno de São Paulo. No entorno de São Paulo, Ronald, a gente vê essa continuidade do movimento de alta, o mercado físico ele está mais sujeito aí a essa continuidade da alta, enfim, a tendência é se distanciar cada vez mais desse interiorzão que a gente viu aí, você relatando? Exatamente, Alexandre. A gente está vivendo dois pesos e duas medidas, né? Porque eu tenho o mesmo animal lá no Pará, Maranhão, Roraima e Rondônia, sendo ofertado com preço muito aquém do que se espera ser praticado naquelas regiões. Poderia ser pelo menos 8, 10 reais acima do que está sendo praticado. O diferencial de base para essas regiões que eu falei aumentou muito. Então você pega um boi histórico para Rondônia que é de 14%, nesse momento ele está falando quase de 17%. Perfeito. E São Paulo? Os próximos 30, 25 dias, eu acredito que essa oferta mais restrita ela vai continuar. Sendo que Goiás, MS e São Paulo, Alexandre, a gente viu essa melhora até um pouco mais expressiva do que foi em Praça Paulista. Praça Paulista subiu nos últimos 10 dias. A gente viu a melhora do boi em torno de R$7 por arroba. Um boi de 225, 223 saiu por 232 ontem. Então, perfeito. A média do CPE é um boi de 232. Quando eu olho no Goiás, era um boi de 225 praticado ontem. Era uma vaca de 215. No MS, um boi de 223, 222. Então, o diferencial de base para os estados próximos a São Paulo caiu bem. A gente teve aí, tendo o menor diferencial de base dos últimos meses acompanhado. Para o Goiás, por exemplo, o diferencial de base que gira em torno de 16 a 20 reais, 16 a 17, chegou a estar nessa última semana em torno de 5 reais a 6. Então, a gente tem uma oferta um pouco mais restrita nesse momento no centro-oeste brasileiro. E isso pode impactar também positivamente
estado como Maranhão, Pará, Roraima nos próximos dias. Quando há um spread muito grande, eu apareço uma oportunidade, muitas vezes, de trazer um boi de lá para cá. E aí, essa diferença lá na Rondônia, os frigoríficos local vai ter que pagar um pouco mais. Então, eu vejo que nos próximos 20, 25 dias temos uma janela de oportunidade no mercado físico para preço. Muito bem. Portanto, então, temos essas diferenciações sendo colocadas à mesa para que os pecuaristas possam entender que as realidades são diferentes, enfim, as tomadas de decisões também acabam tendo que ser diferentes. Agora, Ronald, a minha preocupação é em saber se esse movimento que você relatou aí de alta, se ele tem fôlego para continuar acontecendo. Principalmente nessas regiões que você citou, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, até a própria Minas Gerais, né? Estou receoso, tá, Alexander? Estou receoso para esse movimento continuar dentro do outubro, novembro. E aí eu digo que setembro a gente vai ter ali um termômetro, saber como é que vai estar as escalas de abate. Me preocupa. Me preocupa por quê? Se eu olho só para uma região específica, eu acredito, pode ser que melhore porque está muito defasado. Se eu olho para o norte do país, pior do que está, talvez não vai, entendeu? Depois nós podemos fazer essa conta aqui rápido, Alexandre, 2 minutinhos, quem faz ela? Quanto custa para eu produzir uma novilha de 200 quilos? Quanto me custa para produzir um bezerro de 230, 240 quilos? Porque vender ele nesse atual patamar, a conta é infelizmente não fecha. Tá, se a conta não fecha para a cria no norte do país, nesse atual momento, como é que está o confinamento no centro-oeste brasileiro? O confinamento no centro-oeste brasileiro, a gente teve aí a porteira aberta para travar um boi antecipado. A gente teve o curral e com a porteira fechada, muitas vezes alguns não travou boi a 245, 248 para um novembro. E hoje é um boi no outubro 241, novembro 243, 244. Então, a porteira foi aberta para fazer a gestão de risco, para fazer as travas do boi de segundo semestre. Ela veio entrando aí no mês final de junho, entrou no julho, deu oportunidade. Eu não estou otimista para preço no segundo semestre, olhando para a intenção de confinamento nesse momento. Qualquer um pecuarista que eu falo hoje e eu olho a rentabilidade líquida do confinamento, está um pouco atrativa colocar um boi no coxo. Por quê? Quando eu olho um boi de 240, um custo nutricional rodando, e aí existe realidade distinta. Eu tenho cliente que faz uma diária hoje de R$9 no Mato Grosso, 9,50 até 10, e eu tenho cliente em São Paulo fazendo essa mesma diária em torno de 12,50, Goiás, 12. Quando eu pego Tocantins, 11,50, pego MS, depende da região, Goiás, depende da região, 11,50. Isso chama um pecuarista para confinar. Eu fiz uma rentabilidade líquida, Alexandre, de um pecuarista ontem, mesmo com a queda do boi, comprando um boi magro de R$225 arroba. Algum momento, se for um lote mais extra, vai pagar 230. Estava dando 2,9%, Alexandre. Em 90 dias, se eu boto então 2,9 vezes 3, era em torno de 8,6% no período, Alexandre. É uma rentabilidade boa. Se meu cliente tivesse vendido o boi magro dele a 225, colocado o dinheiro numa poupança, numa renda fixa, num CDB, ele teria no máximo 3%. E ele está tirando 8%. Então isso é remunerador para o confinador. Agora, mas 3% não é bom. Aí é outra história, tá bom, Alexandre? Mas assim, vamos lá. Vou fazer o advogado do diabo agora. Você está me falando para eu me proteger num cenário que já foi melhor, que está caindo agora. Ele não tem possibilidade de voltar a melhorar? O que te faz acreditar que esse preço, que um dia foi 249, 250 que seja, que agora está nos 243, não possa voltar para esse patamar? Você já viu aquela frase, Alexander? Sobe no boato e cai no fato? Então, o mercado futuro ele é feito por vários tipos de gente. Desde o jogador de beach tênis que anda de renegade, até o pecuarista que está lá na ponta, o grande frigorífico que está ali usando a B3 para fazer a gestão do seu risco. Perfeito.
Então, quando o boi estava 249, 247 no outubro, ele estava ali jogando uma expectativa. Será que o confinamento vai ser bom? Será que esse milho vai sair vai cair um pouco mais? E aí milho vem caindo nos últimos dias. Talvez a gente chegou no fundo do poço para o mercado do milho. Então, opa, o milho nesse momento com, combina para convida eu a confinar. E aí, o movimento de confinamento ele começa a crescer nesse atual momento. E todo mundo toma a decisão de confinar. Se todo mundo toma a decisão de confinar, talvez agora a Bolsa já vê, opa, antes era apenas uma expectativa que o próprio IMEA Mato Grosso trouxe, o confinador do Mato Grosso, o pecuarista do Mato Grosso, tem uma intenção maior de confinar no ano 24, comparado com 23, comparado com 22. Opa, agora já começa a ser um fato. Quer dizer, a própria Bolsa, o próprio mercado futuro já começa a perceber essa possibilidade de maior oferta lá na frente. É isso? Exatamente, Alexandre. E aqui, a gente não tá... Eu falei esse dia na minha palestra, Alexandre, que eu fiz ali no Imperatriz, fui muito taxativo. Tudo justifica, Alexandre, a gente ter arrobas melhores, preço melhores, arroba em dólar defasado, 42 dólares, real exportação boa, a demanda para final de ano, ela deve ter um incremento aí, mas, no entanto, a gente talvez ainda tem uma oferta de fêmea vindo para o abate. Sabemos, Alexandre, que se a gente olha os números, fêmea no segundo semestre, ela é radicalmente menor do que era o primeiro. Mas mesmo assim, a gente pode ter, esse ano, o fator milho fazendo com que, milho, sorgo e outros produtos, fazendo com que a gente confine mais do que estaria projetado. Perfeito, Alexandre. Se eu tenho uma oferta maior de confinamento, aí eu posso ter dois problemas. A Bolsa, que me deu uma oportunidade, muitas vezes eu não quero usar. E como é que Ronald, Macuco, onde você muitas vezes me preocupa, como é que eu posso usar a Bolsa, Alexandre? Existem várias formas. Mas vamos falar de uma aqui que eu vou trazer para a realidade de quem está nos ouvindo. É o seguro de caminhonete. É o seguro da arroba. Você não vai... o boi está 249, eu vou vender lá 249. Beleza, e se o boi for 260? Eu vou vender 249. Não, eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho o boi estava 247, 246, eu pagaria um seguro de R$5, garantia um arroba no 243 no outubro. Se o boi cair, a bolsa paga para você. Se o boi foi a 250, 260, você perdeu R$5, mas vai ganhar 15. Você rasga aquele seguro, joga ele no seu custo de produção, então... No final, você vai vender o boi R$15, R$20 a mais. Menos o seguro, você vai vender ele R$15 a mais se for 20. Se for 15, vai ser R$10 a mais. Mas você está protegido de uma baixa, Alexandre, e exposto numa alta. Deu para entender o raciocínio, Alexandre? Sim, essas são as famosas opções, né, Ronald? Que o pecuarista utiliza para fazer essa proteção de preço mínimo mesmo, né? Exatamente, Alexandre. Vou trazer aqui o que eu fiz recentemente, que foi algo que, para mim, assim, foi motivo de muita alegria. Quando eu estava na verdade, não foi nem uma palestra, foi 30 minutos de palestra e depois foi um workshop, Alexandre. Foi pegar na mão mesmo de pecuaristas de sucesso, pecuaristas renomados, confinadores, produtores rurais, que estavam ali na Imperatriz. Foi em torno dos 50 produtores, entrei 2 horas da tarde e saí 6 da tarde, Alexandre. Saí às 18. Entrei às 14 às 18. Pegando e mostrando passo a passo como é formado o preço da soja, milho, mas especificamente, Alexandre, como funcionam as operações em bolsa. Tem pecuarista aqui, Alexandre, que é homem de resultado. Eu vou falar do meu pai, Alexandre. Está mais de 30 anos na pecuária. Minha família está 200 anos aí. Meu avô tem 90 anos. O pai do meu avô já era pecuarista. Meu avô nunca conheceu uma ferramenta em bolsa e nem por isso ele não tem resultado no mercado físico. Meu pai tem 1000 cabeças de gado hoje, nunca usou uma proteção em bolsa. Mas o que eu expliquei ali, Alexandre, talvez foi assim, uma expansão de mente, sabe? Foi a abundância. Ali houve abundância, houve prosperidade, porque pecuaristas entendeu. Ele falou bem assim, um cara falou lá no final, Alexandre. Ronald, então quer dizer que eu tenho uma arroba produzida hoje, ela está em torno de R$170. Se eu colocar mais R$5, minha arroba vai para 175? E você está me garantindo uma arroba vendida final de 195? Vezes um boi de 20, eu estou ganhando R$20 vezes
vezes um boi de 20, eu estou ganhando R$ 400 por boi. É isso. Aí assim parece que o mundo dele parou. Se o boi subir para 260, eu vou estar participando da alta ainda mais, vou melhorar ainda mais essa conta. Só se o boi cair, eu já garanto os 400. Foi isso, Alexandre. Ô Ronald, Então, mas assim, é o só seguro, a Alexandre, dúvida, só a dúvida. Ainda vale a pena fazer essa proteção, mesmo com essa queda recente na bolsa. vale sim, Alexandre. Tá com a calculadora na mão aí? Quanto tá o mercado físico hoje paulista hoje, Alexandre? Vamos pegar ele hoje aí, qual é o valor dele? 232, certo, Alexandre? Certo, o indicador CPE fechou. 230, o CPEA, que é o fechador, a bolsa, moçada, que para quem não conhece, talvez alguns aqui são especialistas nisso. A bolsa fecha com a média dos 5 CPEA. Então a bolsa pode estar boa em 260 e o FIS 232. Eles vão se encontrar até o vencimento de cada mês. Os 5 CPEA, indicador Exalc do boi, média paulista, vai fechar o preço da bolsa. Então, bolsa hoje é 232. Ou, desculpa, mercado físico hoje, CPEA trouxe ontem 232. Alexandre, boi na bolsa hoje, Alexandre, para outubro, é R$ 243. Ou, desculpa, 241, Alexandre. Tá me dando um ágio aí, Alexandre, aproximadamente de 4%. 4%, Alexandre. Se eu Uhum. pego isso em reais, está falando de R$ 9 a mais. Se eu pego para Alexandre, para o novembro, esse ágio chega quase a 6%, Alexandre. 232 mais 6% é o boi 244, 245 novembro. Chegamos, O Alexandre, que você esse está ágio dizendo é que próximo, Alexandre. a conclusão é que Chegamos a esse ágio próximo. mesmo com essa queda ainda está valendo a pena, certo? Tá valendo, eu estou protegendo um boi acima do que eu tenho hoje, Alexandre. Eu não estou protegendo um boi abaixo. Eu estou garantindo um preço mínimo. Eu vou estar exposto à alta, mas a baixa, a menos que aquilo eu não aceito, Alexandre. E se eu tenho um direito e não dever, se o boi tiver 260, eu vou rasgar meu seguro. Mas se o boi tiver 220, eu vou vender ele a 240, Alexandre. Menos o seguro, eu vou vender um boi, então, R$ 15 a mais do que o mercado, Alexandre. É. Ronald, é bom ou ruim? Depende. Tem alguns pecuaristas aqui que nos procuram após ver os nossos vídeos aqui no Notícias Agrícolas, que tem 300 boi, que tem 200 boi de coxo, que tem 80 boi. Agora, Mas eu falo também com... para tomar essa decisão, ele precisa saber do custo dele, né, Ronald? É o básico, né? Exatamente, Alexandre. Não adianta eu... E aí, Alexandre, muitas vezes eu me proponho fazer essa conta junto com o cliente. Claro que eu não vou entrar lá na ponta com ele e fazer o custo nutricional dele. Porque aí é melhor, porque ele sabe, ele tem o pessoal da Tortuga, da Maxuda, da Major Nutrição, e milhares de empresas que fazem isso para ele no dia a dia. O consultor agronômico deles, o técnico, beleza. Se ele sabe o custo da diária, Alexandre, dele, se ele sabe o custo do boi magro dele, se ele sabe o rendimento de carcaça dele, Alexandre, quantos dias o boi vai ficar, se ele tem ou não, Alexandre, um contrato com o frigorífico. Muitos que nos ouvem aqui, Alexandre, eu tenho cliente aqui no Goiás que tem contrato com alguns frigoríficos, que é B3 menos 4%, que é CPEA menos 4%, 2%, Minas 2%, Mato Grosso 6%. Então, nós temos aí um benchmark, um referenciador de preço, uma tabela FIPE. Para quem não tem, aí a gente vai fazer a conta personalizada para ele, Alexandre. Boa. Mas saber o custo do confinamento ele é crucial. O confinamento ele não é uma ferramenta apenas de ganhar dinheiro, mas de gestão dentro da fazenda. Com o confinamento eu libero pasto. Então saber esse custo, porque se meu confinamento eu estou com a diária de 14, um boi magro de 230, a conta não vai fechar para o período, Alexandre. Se você ganha 1,5 kg, 1,6 kg. Se você tem um rendimento de carcaça de 55%, é melhor você vender o seu boi magro no mercado, bota dinheiro no bolso, espera 90 dias, 100 dias para voltar para as compras de novo, ou faz um segurinho de alta, não faz isso. Se você tem uma diária de 11,50, já é R$ 300, R$ 400, garantido antecipado, entendeu? E exposto a uma alta.
Muito bem. Ô Ronald, resumindo o que a gente já conversou aqui, e principalmente pegando essa segunda etapa aí da sua fala, a gente pode concluir que a gente tem movimentos distintos acontecendo com os preços também. Mercado físico trabalhando no movimento de alta e mercado futuro que estava estimulando aí, inclusive o pecuarista, agora caindo. Enfim, temos uma situação de atenção para o futuro. No final das contas, é essa a sua percepção, e mesmo com essa queda do mercado futuro, ainda é momento de se proteger, porque fazendo as contas, ainda a rentabilidade é maior. E você citou aí uma ferramenta que, mesmo ele fazendo essa proteção, ele não deixa de participar de um movimento de alta caso o mercado tenha uma reviravolta, uma demanda extra, enfim. É tudo para o pecuarista não perder dinheiro no final das contas. É isso, Ronald? Esse alerta que a gente está fazendo aqui? Exatamente, Alexandre. Acho que aqui o trabalho nosso, Alexandre, é alertá-lo, é orientá-lo, é direcioná-lo. E se eu não conhecesse o mercado físico, Alexandre, se eu fosse, Ronald, sair da faculdade com conhecimento um pouco restrito, e talvez a gente falaria coisas aqui que não é uma realidade do pecuarista. Né? Hoje eu estou numa das maiores consultorias de mercado do Brasil, focado mais em grão especificamente. Eu faço a parte de pecuária, sou pecuarista na pessoa física, Alexandre. Então trago também, Alexandre, uma vivência e um entendimento. Não adianta eu falar para o pecuarista isso aqui, para o confinador, e muitas vezes não me colocar à disposição de onde fazer isso, orientar. Existe uma forma, Alexandre, acho que esse é o trabalho também do Notícias Agrícolas, é fazer o pecuarista, fazer o sojicultor ter uma rentabilidade melhor no mesmo período que ele está atuando, com a presença de vocês. Para quem está nos assistindo agora, ou assistirá isso aqui depois da gente sair daqui do ao vivo, pegue as ferramentas, pegue as orientações aqui e leva ela para o seu negócio. Internalize isso. Qualquer tecnologia fora da fazenda, que eu trago para dentro da fazenda, e no caso das ferramentas financeiras, ela é apenas um papel, Alexandre, que vai te garantir um direito lastreado a um CPEA São Paulo do boi gordo. Não é em dólares por arroba, é em dólares, é em reais por saca. Tem uma empresa especializada em levantar a média do negócio de São Paulo. Vai ter muitas vezes, Alexandre, uma descorrelação para alguma região? Vai, mas não é 100%. Se o boi cai em Praça Paulista, 70% a 80% das vezes ele cai no Mato Grosso, ele cai no Goiás, ele cai em Minas, ele cai no MS, ele cai no Mato Piba. Se o boi sobe em Praça Paulista, a correlação também ela é de 80%, 75%, ela vai subir em outras regiões. Então, tanto o seguro de baixa, que foi o que a gente discorreu aqui, Alexandre, como o seguro de alta, ele é orientado ao pecuarista. Confinamento, Alexandre, é uma eficiência operacional. Volto a dizer, confinamento não é para especular. Se você quer especular, você paga R$3, R$4 num seguro de alta e vai na bolsa e especula. Confinamento, você sabe todos os seus custos antes mesmo, Alexandre, de mandar o boi pro coxo. Por quê? Que diacho que tem alguns que ainda especulam ainda. Então, assim, eu quero trazer aqui para vocês que existe ferramenta, você pode garantir um preço antecipado, se fizer sentido pro seu custo, se fizer sentido pro seu negócio, e continuar exposto numa alta. E aí, para fechar nossa fala aqui, Alexandre, tem alguns que nos ouvem aqui, que não é pouco, e aí, quem tem um volume maior, tem contrato já lastreado com frigorífico na sua região. E pode garantir preço antecipado no físico, mais escala de abate. Então, preço antecipado, que é B3, aí, bolsa, preço futuro, menos o seu diferencial, 4%, 2%. Se você está em São Paulo, muitas vezes seu diferencial é 0. Garantir a escala de abate lá para setembro, para outubro, se você tivesse interesse, e fazer um seguro de alta ainda e continuar participando da alta. Não tenho esse contrato, Alexandre. O seguro de preço mínimo é a melhor ferramenta que tem para vocês, que aí 80% dos pecuaristas brasileiros não tem contrato com nenhum frigorífico.
Olha aqui, o Rony Dantas participando aqui com a gente. O Rony não está muito feliz com a atividade, não. Ele está dizendo que todas as contas que ele faz não dá certo. Ele é pequeno produtor, pequeno pecuarista e acha que ele vai mudar de profissão, vai vender picolé, porque picolé está dando mais lucro, segundo o Rony aqui. Menos de Olha, meu amigo, menos de onde ele 250 tá? reais no boi é prejuízo, diz ele. Investimento é alto para pouco lucro, Ronald. Alexander, essa fala aqui, ela vai ser um corte pro meu Instagram. Nós vamos usar aí, tá bom, Alexander? Eu ouvi de um pecuarista aqui do Goiás, e eu vou na fazenda dele nos próximos dias, e me assustou o que ele tá fazendo dentro da fazenda. Ele tem um pivô, Alexander, pivô, que já é um custo alto. Ele tá produzindo um arroba hoje com pivô, Alexander. Aproximadamente, vou até superfaturar a fala dele. R$ 125 essa arroba. Debaixo de um pivô, pagando energia, pegando água. Tá, ele é um sojicultor, pecuarista de tradição, e tem isso aí. Tá, se todos os pecuaristas não começar a fazer conta, não se intensificar a sua atividade, melhorar uma gestão dentro da fazenda, sair mais forte desse ciclo baixista pecuário, Alexandre, vamos ter no futuro próximo, menos pecuarista no setor. E tem um setor aqui que ele vai ser o extremo de tudo, que é o setor da cria. Se você não melhorar uma gestão de monta, se não melhorar seus touros, você vai sair do ciclo pecuário mais fraco do que você entrou lá em 2022. Então, resumindo a nossa fala, se todos os sojicultor, e boa parte dele tem o seu custo na mão, começa a fazer uma soja e um milho segunda safra, naquelas regiões onde o milho segunda safra, quando eu arrisco muito, eu tenho um perigo, que não é o caso muitas vezes do região de Sorriso, região de Nova Mutum, região de Rio Verde, regiões que historicamente o milho segunda safra tem uma janela boa. Mas se todo mundo começa a produzir um arroba barato, Alexandre, os pecuaristas tradicionais, infelizmente, estará fadado a sair da atividade ou deixar a sucessão deles um pouco desestimuladora. A fala do Rony aí, ela fala que talvez aqui, eu falo com propriedade, muitos pecuaristas de cria não vai conseguir se segurar para o ciclo altista de preço que deve acontecer no ano 26, 27 e 28, Alexandre. Não vai ter o sabor de vender bezerro, Alexandre, a R$ 2.800, R$ 2.600, R$ 3.000, R$ 3.200, infelizmente. É isso aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela atenção de vocês que estão nos acompanhando aqui pelo chat do YouTube. Gostaria muito de agradecer também ao meu amigo Ronald Macuco por estar aqui sempre disponível, sempre trazendo novidades e, enfim, colocando sempre um ponto de reflexão aí para a gente tratar dos assuntos ligados à pecuária brasileira. Obrigado, viu, Ronald? Volte sempre. Obrigado você, Alexandre, e todos que nos assistem. Me coloco sempre à disposição, Alexandre. E esse tema aqui final do Rony, Alexandre, ele me traz a refletir. Eu estive no Pará agora, Alexandre, e nós estamos numa região do Pará, Alexandre, que era aquela região onde que veio muito colono, veio muito pequenos pecuaristas. Nós não estamos falando de um Pará que você tem acima de 1.000 hectares, não. Estamos falando de um Pará que os maiores ali têm 500 hectares, os menores têm 50, 100 hectares. E eu vi ali uma realidade, Alexandre, que o pequeno está passando nesse momento. A receita líquida do pequeno, e esse pequeno no Pará, boa parte, Alexandre, boa parte da Rondônia, norte do Mato Grosso, talvez região também do Mato Piba, ele está na cria. E o pequeno, Alexandre, fazendo cria, ele perde muita eficiência, Alexandre. Fazer cria numa área pequena, vamos fazer aqui, Alexandre, 100 hectares de terra no Pará, Alexandre, você consegue colocar aí em torno de 120 vacas parideira. 100 hectares de terra, vamos dizer aí, você consegue colocar 120 vacas parideiras. No ano, Alexandre, vai parir em torno aí, Alexandre, de 75% dessas vacas. Vai ter ali algumas que não vão pegar cria, vocês vão descartar, alguns bezerros que nasceu que também não sobreviveu, estação de monta perdeu, perfeito. Estamos falando aí aproximadamente, então, Alexandre, de 85, 86 bezerros, sendo que 40 é bezerro, Alexandre, e 43 é bezerro. Você vende um bezerro hoje na Transamazônica ou no norte do país,
Um bezerro de R$ 1.500, R$ 1.600 no máximo, Alexandre. Bezerra, 1.100. Tá, se era 86, eu multiplico isso aí por R$ 130, 1.300, uma média entre bezerra e bezerra, Alexandre. Tá me dando uma receita de aproximadamente R$ 96.000. Eu tenho um custo para produzir aquele bezerro, sal, cerca, capim e tudo mais, Alexandre. Vai dar aí em torno dos 60, R$ 50.000. Agora você pega, divide o restante que sobrou, 45, R$ 50.000, divide por 12 meses, Alexandre. Estamos falando ali de uma família, ou tá sobrando em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, Alexandre, para estar na atividade com a margem líquida muito apertada, Alexandre. Infelizmente, a cria é um dos setores, nesse atual momento, que mais sofre dentro de todos os elos da pecuária. Por quê? A cria leva-se muito tempo para se fazer um bezerro. Muito bom, Ronald. Obrigado aí pela reflexão. Volte sempre, meu caro. Tchau, tchau. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, trazendo, enfim, reflexões importantes sobre o que é ser pecuarista e principalmente como se proteger de momentos de variação de preços. Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí uma B3 que estava estimulando o movimento de alta, enfim, estimulando aí a produção pecuária, já recuando, dando um passo atrás. Ou seja, os cenários estão mudando e você deve estar preparado para essas mudanças de cenários, fazendo as suas proteções. Vamos ver como é que estão os preços lá na B3 nesse momento, de olho na tela então, vamos lá. A gente tem o julho a R$ 231,00, leve alta de 0,06%, o agosto R$ 234,50, queda de alta de 0,39%, o setembro R$ 235,60, alta de 0,04%, e olha o outubro R$ 241,10, uma alta de 0,19%. Indicador CPEA fechou ontem, como já adiantado pelo Ronald, acima dos R$ 232,00, R$ 232,75, uma alta de 0,67%. Portanto, temos aí mercados numa contramão. Enquanto o mercado futuro nos últimos 10 dias perdeu valor, o mercado físico segue num movimento de alta, mas essa queda do mercado futuro abre um alerta para o que pode acontecer aí com o mercado físico, principalmente nessa tentativa de buscar novos patamares de preços. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.